Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como construir gráficos de funções exponenciais, em particular funções exponenciais decrescentes. Vou começar com um exemplo. Então seja a função f de x igual a μ elevado a x. Como você não sabe o comportamento da função, você vai substituir alguns valores no lugar de x para descobrir qual é a imagem associada a cada um deles. Então está aqui a função meio elevado a x. Como você não conhece o comportamento da função, você tem que substituir alguns valores no lugar de x para verificar como é que as respostas se comportam e tentar traçar o gráfico. Nesse caso, eu pré-selecionei alguns valores aqui, de 2 até menos 2. Vou substituir cada um deles no lugar de x. Então eu tenho aqui, por exemplo, quando eu coloco 2 no lugar de x, tenho aqui ó, meio ao quadrado, que dá 1/4, que é, em decimal, se ajudar 0,25. Meio elevado a 1 é meio, se ajudar aqui 0,5. Meio elevado a 0, 1. Meio elevado a menos 1. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho para calcular. Expoente negativo, o que você faz para calcular? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então eu tenho 2 sobre 1 elevado a 1, que é 2 elevado a 1, que é 2. E eu tenho também aqui um meio elevado a menos 2, também para você calcular esse expoente negativo aqui. Inverte a base, fica 2 sobre 1 elevado a 2, que é 2 elevado a 2, que é 4. Bom, então aqui vamos marcar os pontos no plano. O menos 2, a imagem é 4. Menos 2 para x, a imagem é 4 em y, vai aparecer um ponto aqui. O menos 1, a imagem é 2, a resposta está caindo, a imagem está diminuindo, tá vendo? O 0, a imagem é 1, vai vir um ponto aqui. 1, a imagem é meio, e 2, a imagem é 1/4. As respostas estão diminuindo. O padrão desse decrescimento é o padrão de divisão, não é um padrão de subtração. Ou seja, essa imagem nunca vai dar zero. Ela vai diminuindo, vai caindo pela metade toda vez, mas nunca vai dar zero. Quando você traça aqui essa curva, você tem então uma curva exponencial, que nós chamamos. Essa curva azul, ela tende a se aproximar da reta que está aqui sobre o eixo das abscissas, que é o eixo x, né? Vou marcar essa reta aqui, ó. Essa reta é onde a curva azul tende a se aproximar, da onde a curva azul tende a se aproximar, mas nunca vai encostar, tá certo? Então, essa é uma característica importante, ela é chamada de assíntota, e é uma característica importante da função exponencial, tem que saber isso, tá? A assíntota é onde é a reta da onde a curva azul está se aproximando aqui. Vamos para outro exemplo agora. Muito bem, nesse outro exemplo, eu tenho uma função exponencial meio elevado a x mais 1. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir os mesmos valores para x e fazer o cálculo com cada um deles e ver o que acontece. Começando aqui por exemplo, meio ao quadrado, estava dando 1/4. Agora você tem como resposta 1/4 mais 1. Fazendo MMC aqui, eu tenho 1/4 mais 4/4, que vai dar 5/4. Meio elevado a 1 dá meio. Meio mais 1 é meio mais 2 sobre 2, 3 sobre 2, 1,5. Ajuda aqui, 1,25. Meio elevado a 0, 1 mais 1, 2. Meio elevado a menos 1, 2 mais 1, 3. Meio elevado a menos 2, 4 mais 1, 5. Ou seja, as imagens nessa função meio elevado a x mais 1, quando comparadas com as imagens anteriores, elas são uma unidade maior. Quando você vai colocar isso no gráfico, eu vou habilitar aqui os pontos e vou deslocar para vocês verem o que acontece. Função meio elevado a x é a função azul, e a função meio elevado a x mais 1 é a função laranja. Todos os pontos, todas as imagens da função laranja são deslocadas uma unidade para cima. E a reta assíntota aqui era a reta que estava sobre o eixo das abscissas, que era a reta que tinha uma característica marcante, né? Todos os pontos que estavam nessa reta aqui, eles tinham y valendo 0. Esse ponto aqui não tem nada a ver com o gráfico. Era menos 4 e 0. Esse ponto aqui não tem nada a ver com o gráfico. Menos 3 e 0, menos 2 e 0. 1 e 0 aqui, a reta que está sobre o eixo das abscissas, que é a reta y igual a 0. Essa reta também foi deslocada uma unidade para cima. Essa reta aqui agora é a reta y igual a 1. Então, a assíntota foi deslocada. Essa reta na qual a curva laranja não encosta, ela tende a se aproximar muito, né? Infinitamente próximo a não encostar. Agora é a reta y igual a 1. Vamos para mais um exemplo? Nesse outro caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a função meio elevado a x menos 2, ou seja, o que vai acontecer com cada uma das imagens quando comparadas com as imagens da função anterior? Elas vão ser deslocadas 2 unidades para baixo, vão ficar 2 unidades menores. A resposta estava dando 4, agora dá 2 unidades a menos. A resposta estava dando 2, agora 2 unidades a menos. A resposta estava dando 1, agora 2 unidades a menos. E nesses casos aqui fica bastante interessante, porque assim, olha, você tem meio menos 2, se ajuda aqui, ó, menos 1,5. Mas a coisa começa a ficar um pouco chata, né? Porque 7/4, nossa. Então, talvez, na verdade, você possa pensar na possibilidade de só deslocar os pontos 2 unidades para baixo, ao invés de ficar se preocupando quanto é isso aqui em decimal, para você localizar exatamente onde que é.
Então veja no gráfico como é que isso vai ficar. Temos aqui o deslocamento, aqui a função meia elevado a x. Agora vou mudar a cor aqui para ficar no padrão para você não se perder. Então eu vou deslocar a curva 2 unidades, as imagens 2 unidades para baixo. Então você tinha a resposta com menos 2, a resposta era 4, agora é 2. Com menos 1, a resposta era 2, agora é 0. Então esse gráfico verde aqui, dessa curva meia elevado a x menos 2, pode ser obtido pelo deslocamento dos pontos das imagens da função azul 2 unidades para baixo. A assíntota, que é a reta onde a curva verde tende a encostar agora, é a reta y igual a menos 2. Certo? Valeu!